Fala, eu sou o Rafa. Tesouro Direto ou CDB, qual é melhor investir? Em que momento você deve investir? E nesse vídeo eu vou explicar a diferença entre os dois para você saber qual que é o melhor e qual que é o mais apropriado para você investir. Então, Tesouro Direto ou CDB, onde investir em 2025? Primeiro, nós precisamos entender as diferenças entre o Tesouro Direto e o CDB. O Tesouro Direto ele é um título público emitido pelo governo. Então você está emprestando dinheiro para o governo e ele vai te pagar juros por isso. Ele é considerado o investimento mais seguro que nós temos hoje. E aí nós temos três tipos de tesouro. O Tesouro Selic, que ele vai render conforme a taxa Selic. Então se a taxa Selic baixa, ele vai baixar também, e se sobe, ele vai subir. O Tesouro IPCA+, ele vai pegar uma taxa fixa mais o IPCA. Então, atualmente, nós estamos aí mais ou menos em 7, 7,5%, mais o IPCA, que é o índice da inflação, ele é uma proteção contra a inflação. E o Tesouro Pré-fixado, que aqui ele vai girar mais ou menos numa expectativa de quanto está a Selic. Hoje, acho que nós temos títulos aí na faixa de 14%. Já o CDB ele é um certificado de depósito bancário, então ele é um título privado emitido por banco e você está emprestando o seu dinheiro para o banco e vai receber juros. A rentabilidade pode ser pré-fixada, pós-fixada, ele vai ser atrelado ao CDI. O CDI basicamente ele vai render a taxa Selic. Existe uma diferença muito pequena, mas para você calcular, você sempre calcula baseado na taxa Selic. Então, se um banco está pagando 100% do CDI, quer dizer que ele está pagando exatamente a taxa Selic. Se ele está pagando 110%, 120%, ele está pagando um valor um pouco acima do que é a taxa Selic. E ele é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais. Então, se você tem um valor um pouco maior investido, talvez seja interessante ir para outra modalidade. Uma comparação direta entre os dois. Então, a segurança, ele é garantido pelo governo, e aí há pessoas que acreditem que ele possa vir a deixar de ser pago, mas eu acredito que o país colapsaria caso o governo não conseguisse garantir. Ele é um título seguro. E o CDB ele tem garantia do FGC até 250 mil. Ambos são seguros, mas o Tesouro ele tem uma segurança maior, até porque o título ele vai depender do banco emitido. Às vezes o banco pode ser um banco pequeno, pode ter problemas internos que são desconhecidos até, porque quem está comprando o CDB não vai investigar a fundo a origem do título. Deveria, mas a gente sabe que não é comum as pessoas fazerem isso. Rentabilidade. Então, o CDB de bancos menores geralmente oferecem rendimentos maiores para atrair investidores. E o Tesouro ele costuma ter um rendimento mais estável, especialmente o Tesouro Selic. Se o CDB estiver pagando muito acima do CDI, verifique a solidez do banco. Então, é um risco. Geralmente, esses bancos menores, principalmente quando são essas contas digitais, eles ofertam um valor muito alto, às vezes só como isca para atrair para você abrir uma conta no banco. Geralmente tem algumas regras que tem limite de valor investido, você acaba não percebendo, ou realmente tem pouco valor investido, acaba não fazendo diferente, mas é bom sempre ler as especificações, sempre ler a folha do título, em algum lugar vai ter a informação ali, que seja uma letrinha lá embaixo, um link que você clica, e aí você tem que aprender a ler as informações. Se você não conseguir ler, não conseguir entender, coloca no ChatGPT e pede para fazer um resumo, que ele vai fazer esse trabalho muito bem feito. A liquidez, o Tesouro Selic ele tem uma alta liquidez, você pode resgatar a qualquer momento, desde que não esteja em greve. Ultimamente nós temos visto o Tesouro em greve em alguns dias, então por isso que eu falo que tem que ter cuidado para colocar reserva de emergência no Tesouro, porque você pode precisar resgatar e aí naquele dia o Tesouro estava em greve ou estava com um volume muito alto de saque por alguma coisa que aconteceu no mercado, e eles acabam travando. Como eu tenho o poder de fazer isso, eles acabam travando os resgates para evitar que as pessoas resgatem valor em massa, e aí pode ser que você não consiga fazer isso, mas é raro isso acontecer. Ultimamente aconteceu até com uma certa frequência, mas não é normal. O CDB, ele varia, alguns têm liquidez diária, outros no vencimento. Você precisa estar atento
da liquidez do CDB e da marcação a mercado do Tesouro. Porque se você comprar um título em X valor hoje da taxa de juros e essa taxa de juros subir, quando você for vender, o valor do título vai ser diferente. Apesar de ser renda fixa, o título ele vai variando de valor e você vai ter essa marcação a mercado, que é no momento que você está vendendo, e vai dar uma certa diferença, você pode perder valor nisso. Por isso que as pessoas costumam comprar um título longo quando os juros estão em alta, para quando os juros começar a cair, fazer a curva de queda, elas vendem o título e elas recebem a diferença. Então tem que ficar bastante de olho nisso. As taxas e custos, o Tesouro costuma ter uma taxa de custódia de 0,2 ao ano, que é um valor bastante baixo. Alguns bancos podem isentar essa taxa. O CDB normalmente ele não tem uma taxa direta e o rendimento ele já vai considerar, né, todas as despesas que tem. Então, se ele está pagando X valor, já está embutido os custos que ele tem. E ambos têm uma tabela regressiva de imposto de renda. Isso quer dizer que de início vai ser cobrado 22%, depois, acho que de 180 dias, essa tabela começa a regredir e vai de 18% a 15% no valor do imposto. Aí é cálculo que você tem que fazer minucioso. Eu sempre comento que não precisa você entrar num detalhe tão grande. Lógico que se você tem um valor considerável investido no longo prazo, isso vai fazer diferença. Mas para o dia a dia, só para ter uma reserva de emergência, um valor ali, não vai ser tão expressivo essa diferença para você ficar de olho. E onde investir em 2025? Então, para quem busca segurança e liquidez, o ideal é Tesouro Selic. Para quem busca rentabilidade, o mais indicado é CDB. E se você quer uma proteção contra a inflação, o ideal é o Tesouro em IPCA, mas estamos numa ótima janela de oportunidade porque está pagando um valor bastante alto. Então, diversifique, você pode ter os dois na sua carteira, cada um com objetivo específico. Dentro da Start Grana, nós temos uma regra que de 50% do nosso valor disponível para investimento nós deixamos em renda fixa e o outro nós deixamos em renda variável. Então, ele vai ficar investido, aportado. Esse 50%, vamos fazer uma conta básica aqui, é um exemplo rapidinho para vocês entenderem como que funciona a regra. Se nós temos 100 mil reais, fica um valor redondo mais fácil para entender. Então, 50 mil vai para renda variável e 50 mil fica em renda fixa. Dificilmente, em algum movimento do mercado, você vai pegar esse 50% em renda fixa e vai aportar 100% dele. Você vai utilizar 10%, 20% do caixa, talvez 50% num espaço de tempo de 30 dias, 90 dias, 180 dias. Então, dentro da nossa estratégia, é considerável você ter alguns tipos de investimento que te deem rentabilidade ou seguranças diferentes para você aportar. Você consegue diversificar, inclusive, hoje em dia eu acabei não colocando aqui, mas nós temos ETFs de renda fixa que vão replicar o Tesouro Selic, são títulos que compram o Tesouro Selic. Então você vai conseguir fazer essa diversificação com diferentes liquidez. Você vai ter liquidez diária, liquidez de 2 dias, de 30 dias, 90 dias, com rendimentos diferentes. Então você não precisa colocar 100% do seu valor. Você pode pegar uma parte dessa carteira de investimentos que está em renda fixa, colocar 30% no investimento de retorno mais longo, que te dê uma rentabilidade maior, uns 30%, 40% em algo de liquidez média e uns 30%, 40% também de uma liquidez mais rápida. Isso dentro da parte de investimento. Se você tem tua reserva de emergência, aí é outro pensamento, que eu já vou explicar como fazer com a reserva de emergência. E dica bônus, olha além da taxa de rendimento. Muita gente olha o percentual do CDB e o rendimento do Tesouro, mas esquece de considerar prazo, liquidez e a necessidade do dinheiro. Foi o que eu estava falando sobre a reserva de emergência. Se você não tem a intenção de você utilizar o dinheiro, você precisa fazer essa pergunta antes de você investir. Você vai priorizar a liquidez, se você for utilizar o dinheiro. Se você não for, você pode ir atrás de rentabilidade e prazos maiores. Então, a reserva de emergência, ela tem que priorizar a liquidez. Você não vai colocar a longo prazo, você não vai colocar num título que tenha uma variação, que tenha uma marcação a mercado, que tenha um risco. Então você vai deixar no mais seguro possível. Agora, se você tem um valor que você quer deixar ele investido e você sabe que não vai movimentar ele, talvez uma reserva que você esteja fazendo para comprar um carro, para comprar um imóvel, para comprar algum bem, e você sabe que você não vai utilizar nos próximos 2 anos, eu não vou utilizar nos próximos 5 anos, você pode buscar rentabilidade.
Mas tem que sempre levar isso em consideração, o tempo que você vai precisar desse dinheiro, a liquidez e a necessidade de utilizar ele num curto prazo. E Tesouro e CDB são ótimos investimentos, mas o melhor para você depende do seu objetivo. Então depende muito do que você quer. E aí, isso não sou eu que vou dizer, é você que tem que saber qual que é o seu objetivo. Se você vai utilizar esse dinheiro num curto espaço de tempo, ou se você não sabe, tem dúvida, ó, eu não sei desse valor que eu tenho aqui, o que que eu vou fazer com ele? Talvez eu mude de emprego, talvez eu mude de cidade, eu sou muito novo, muita coisa pode acontecer, talvez eu retire esse dinheiro da renda fixa e invista ele, então você vai priorizar a liquidez. Agora, se você já tem uma ideia muito mais formada, já sabe o que você vai utilizar esse dinheiro, você pode buscar rentabilidade. O problema é que as pessoas elas sempre visualizam a rentabilidade e acabam esquecendo outros pormenores, que nem a questão do imposto, a pessoa não liga para o imposto, e aí depois, se ela for fazer todo o cálculo, colocar no papel, ela vai ver que ela está saindo praticamente no 0 a 0 entre um investimento e outro, e aí às vezes ela levou muito tempo tomando uma decisão de qual investir, e no fundo não fez diferença alguma. O segredo está em conhecer suas metas e escolher o investimento que faz mais sentido para elas. E se você precisa ajuda com suas metas, com a sua estratégia de investimentos e com a sua parte comportamental, não deixe de conhecer a Start Grana. Nós temos aulas, lives exclusivas e uma dezena de materiais que vão te ajudar nessa caminhada dos investimentos para que você aprenda a ter um rendimento melhor, a ter um desempenho melhor e a ter lucro no mercado financeiro, ok? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem você ama e deixe seu comentário se faz sentido, se você prefere Tesouro Direto, se você prefere CDB ou se você prefere um outro tipo de título para deixar o seu dinheiro em renda fixa. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.